Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira que o Senhor Jesus, na sua graça e misericórdia, nos concede. Hoje, quarta-feira, dia 9 de dezembro do ano de 2020, com a sua devida licença, com a sua autorização, entro na sua casa, entra junto à sua família e vamos ter esse momento juntos na presença do Senhor. Um momento que temos para estudar a palavra, um momento que temos para meditar nas Escrituras, um momento que temos para louvar ao Senhor, um momento que temos para orarmos e buscarmos ao nosso Deus, Senhor dos Senhores.
É uma alegria e uma satisfação estarmos juntos nesse instante. E você que está conosco participando desse momento de estudo bíblico, seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado para que tenhamos esse momento, esse período, um período breve, mas um período muito importante, de juntos estarmos reunidos na presença do Senhor. Nós vamos começar esse momento com uma palavra de oração. Quero te convidar a curvar sua cabeça, a fechar os teus olhos e nós vamos orar pedindo a orientação de Deus para este momento. Vamos falar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Na Tua presença nós nos alegramos, nos regozijamos. Na Tua presença, ó Pai, nós temos a plenitude da vida, a verdadeira e única alegria para a nossa história. Nesse momento, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, esteja a nos visitar, a nos consolar, a nos ensinar da Sua palavra. Que não seja o homem que fale, mas que o Senhor fale através de nós, ó Pai. E que possamos todos ouvir nesta noite, uma vez mais, a Tua palavra. Palavra de consolo, palavra de paz, palavra de refrigério, palavra de esperança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa semana que o Senhor está nos dando de vida, de saúde e de paz. Te louvamos, ó Pai, por esse mês que agora estamos, mês de dezembro, um mês tão alegre e feliz para nós cristãos. Que seja também, ó Pai, pela Tua santa palavra, um mês de esperança, um mês de renovação, um mês, ó Pai, de consagração a Ti. Abençoa-nos nesse momento, ó Pai, que esse tempo seja do Senhor para edificação, para conforto, para consolo da vida. Em nome de Jesus é que nós oramos, rogando a Tua bênção, rogando, ó Pai, a Tua direção, a Tua proteção para esse momento e para cada lar, cada família, ó Pai, que é alcançada por esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Após orarmos ao Senhor, nós podemos também louvar ao seu santo nome. Nesse mês de dezembro, temos dedicado especialmente a louvá-lo através de canções natalinas. Canções que nos trazem a alegria do Natal, que nos lembram da boa nova do nascimento do Salvador. Vamos cantar nesse instante o hino 231 do Inário Novo Cântico, hino intitulado O Primeiro Natal. Louve ao Senhor. Vamos juntos com alegria e regozijo em nosso coração louvar ao nosso bom Deus. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, e nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal,
Oremos com afã e sublime temor, os joelhos dobrarão naquele lugar para ofertas liberais e esmirrar o valor, qual incenso e mirra ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E como eles vimos nós com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 Natal. A mensagem mais bela. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É vindo ao mundo o Rei divinal. Louvado seja o nosso Senhor. Nós oramos, nós louvamos ao nome do Senhor. E agora, continuando esse tempo que temos no meio da semana, na presença do Senhor, nós vamos meditar em sua palavra. Dentro da sequência de estudos bíblicos, a partir da Confissão de Fé de Westminster, que nós estamos fazendo desde o mês de julho, hoje nós vamos falar sobre o magistrado civil. Em outras palavras, o cristão e o poder civil. De uma forma muito simples, podemos falar sobre a relação entre política e religião. Não são opostos entre si, não são excludentes, mas não devem estar conjuntamente andando juntas em todas as circunstâncias. Ao falarmos sobre o papel do cristão dentro do poder civil, estamos falando da relação do cristão com as autoridades. Como o cristão deve se comportar diante das autoridades? Tantas vezes nós afirmamos que o nosso reino é o reino dos céus e não da terra. Mas até lá, até irmos para os céus e estarmos eternamente com o Senhor, como devemos nos portar diante das autoridades terrenas? Qual deve ser o nosso papel? O Estado é uma criação dos homens ou faz parte dos planos de Deus? Será que o Estado ele é uma invenção humana na história para satisfazer as necessidades terrenas, ou ele é uma parte, um propósito do Senhor? Então esses são alguns dos tópicos que nós vamos falar um pouquinho hoje, especialmente também falando do nosso papel como cristãos diante das autoridades terrenas. Primeiramente, eu quero falar com você sobre a origem do poder civil. A sociologia, ela tem teorias para explicar o surgimento do Estado. Normalmente se liga à ideia do patriarcalismo lá da antiguidade. Depois se fala dos primeiros grupos, os grupos que deixaram de ser nômades e se sedentarizaram, formando as primeiras cidades. E nessas primeiras cidades surgiu o conceito de autoridade, aquele que governa. Normalmente a sociologia explicaria assim. É claro que ela também passaria pelo período pós-Idade Média, Idade Moderna, onde se fala do contrato social ou dos filósofos contratualistas,
para explicar a questão do poder civil. Mas, na verdade, observando segundo a palavra de Deus, realmente nós podemos ver na história que esse é o desenvolvimento do conceito de poder civil. Mas o conceito de Estado, o conceito do poder civil, não é originado nas invenções humanas. Na verdade, ele faz parte, esse conceito, essa instituição, faz parte dos propósitos do Senhor. Eu separei 3 textos para a gente ler, mostrando que a ideia de um Estado organizado, um poder civil, uma autoridade terrena, é parte dos propósitos do Senhor. Primeiramente, Romanos 13, verso 1. Romanos 13, verso 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque, olha só, não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja a ênfase: não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade que existe, ela tem como origem o próprio Senhor, procede de Deus, foram por ele instituídas. Por isso, o apóstolo Paulo é muito enfático: todo homem esteja sujeito a estas autoridades, porque são invenções humanas, porque foram criados pelo poder da espada, pelo poder econômico? Não, porque elas procedem de Deus e foram pelo Senhor instituídas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14, vai nos dizer assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Sujeitai-vos. Por quê? Por causa do Senhor. Em outras palavras, porque este é o plano, é desta forma que Deus concebeu a sociedade da qual participamos. Sujeitai-vos a toda a instituição, a autoridade humana, por causa do Senhor. E ainda Provérbios, capítulo 8, verso 15 e 16. Diz assim: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Quem está dizendo? Deus. Por intermédio de Deus, os reis reinam, os príncipes decretam justiça, os governantes governam, os nobres executam juízos. Por intermédio de Deus, em última instância, Deus é o Senhor dos senhores, ele detém toda a autoridade. Por intermédio dele, que o Estado, a organização estatal civil existe. Ao falarmos, portanto, da origem do poder civil, nós estamos falando que o poder civil, como conhecemos, ele deriva de Deus. O propósito de Deus não é um Estado anárquico, não é a ausência de autoridades, não é aquilo que é chamado de a luta de todos contra todos, ou o estado de natureza, onde a lei do mais forte prevalece. Os propósitos de Deus implicam num conceito ou numa organização que nós vemos de uma maneira clara, que é pautada por leis, direitos, deveres, instituições, e isso é propósito do Senhor, é propósito de Deus. Deus assim o desejou. Mas além de falarmos sobre a origem do poder civil, especialmente como parte desse estudo, podemos falar sobre o nosso papel como cristãos diante do poder civil, diante das autoridades. Da mesma maneira que há pouco disse-lhes que todo poder, toda autoridade emana de Deus,
Em outras palavras, o propósito de Deus não é um estado anárquico, não é um estado sem leis, mas é um estado organizado, pautado por leis, direitos e deveres. Vimos que as autoridades procedem de Deus, foram por Ele instituídas, por isso nos sujeitamos a elas, por isso sabemos que é Deus em última instância, como Senhor dos senhores, que governa sobre reis, príncipes, como nós, cristãos do século XXI, devemos nos pôr diante das autoridades civis. Em outras palavras, qual é o nosso dever diante das autoridades? Eu destaquei aqui 4 princípios. É claro que existem mais deveres, mas eu destaquei 4, que podem até ser divididos em 5, porque um desses princípios é um princípio duplo. Mas são princípios que eu gostaria de destacar como os princípios centrais na relação do cristão com as autoridades civis. O primeiro princípio, o princípio ou dever da obediência. Primeiro princípio, devemos obedecer às autoridades. Mas, pastor, a autoridade é ímpia. A autoridade não tem tido as melhores decisões. A autoridade tem agido de forma errada, de forma pecaminosa. O primeiro princípio é o princípio da obediência. De modo, Romanos 13, versículo 2 a 5. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terá o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, instrumento de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O primeiro princípio, o primeiro pilar na relação do cristão com a autoridade é a obediência. E veja, a obediência não é apenas por causa do medo da punição. Não seguimos as leis apenas porque nós podemos ser penalizados por elas. Seguimos a lei por uma consciência, a consciência de que a autoridade foi instituída por Deus. Seja o governante cristão ou ímpio, seja o governante bom, leal ou um mau governante, o primeiro princípio é o princípio da obediência, porque ele foi ali instituído por Deus, toda a autoridade emana de Deus. Primeiro pilar, então, em nossa relação com as autoridades civis, é o pilar da obediência. Existem leis que discordamos. Existem leis que muitas vezes podemos achar que são equivocadas, que acabam não sendo corretas, não agindo de forma integral, poderiam ser diferentes, mas ainda assim as cumprimos. Porque isso é propósito de Deus, a obediência à autoridade. Um segundo pilar que eu quero colocar aqui é o pilar da intercessão. Lembre-se, você tem o ofício sacerdotal diante das autoridades civis. Interceder por elas, orar por elas. Mas, pastor, eles são ímpios, eles não acreditam no poder da oração. Mas a graça não está registrada ou não está limitada a quem crer ou quem não crer. Se fosse assim, nenhum de nós seríamos alcançados pela salvação, porque fomos amados quando éramos ainda pecadores. Oramos não porque eles creem, não porque eles acreditam, não porque eles concordam. Oramos porque é o nosso dever como cristãos interceder pelas autoridades. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Paulo escrevendo a Timóteo, falando para orar pelo imperador romano, aquele que perseguia os cristãos. Olha só, Paulo não está falando para orar por um imperador cristão. Paulo não está falando para orar por um imperador que lhe devia favores, que lhe fazia o bem. Paulo está falando, oremos pelos reis, por todos os que se acham investidos de autoridade, porque a bênção de Deus sobre eles trará a nós vida tranquila e mansa. Trará a nós as bênçãos por consequência. Quando as autoridades são abençoadas, o povo também é abençoado e por isso nos alegramos. Oramos não porque eles creem, não porque eles merecem as nossas orações. Oramos porque é o dever como cristão interceder por aqueles que estão investidos de autoridade. Mas a postura do cristão não deve ser pensada como a postura de um mero, digamos assim, cordeirinho, que tudo aceita, que tudo concorda. Nós intercedemos, mas também, se necessário, nós criticamos e denunciamos. Além do ofício sacerdotal, nós temos como cristãos também um ofício profético com relação às autoridades instituídas. O profeta, ele, diferentemente do sacerdote, ele era muitas vezes mal visto na sociedade, justamente porque ele colocava o dedo na ferida, porque ele apontava os erros, as falhas, porque ele falava aquilo que deveria ser corrigido, aquilo que deveria ser mudado. Como cristãos, nós não podemos nos conformar com os valores desse século, mas devemos transformá-los, primeiramente pela renovação da nossa mente, mas atingindo aqueles que estão ao nosso redor. Atos 5, 29, o apóstolo Pedro, a palavra de Deus diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, olha só, importa obedecer a Deus do que aos homens. Diante das injustiças que vão contra a fé cristã, podemos usar o princípio da não obediência quando elas forem contra a palavra de Deus. Não é porque eu discordo que eu tenho o direito de desobedecer. Eu acho que tal lei não é legal, então eu não vou obedecer. Não é assim. O princípio da não obediência é quando ela fira, em parte ou no todo, a consciência cristã. Quando ela fira a palavra de Deus, aí nós temos o direito e o dever de obedecer a Deus mais do que aos homens. Da mesma forma que há o princípio da obediência, também há o princípio da desobediência, quando a autoridade vai contra a palavra do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus determina que o façamos, e qualquer autoridade impedir-nos, podemos desobedecê-lo. Aquilo que a palavra de Deus determina que não façamos, e qualquer autoridade ordenar que a façamos, podemos desobedecer. Veja, não é a ideia da desobediência não é quando há a possibilidade, é quando há uma ordem clara para a desobediência. Fazer aquilo que não agrada a Deus ou não fazer aquilo que agrada. O princípio da desobediência não é para uma possibilidade, uma hipótese. O princípio da desobediência é para um fato concreto, que nos leva a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, ou não fazer aquilo que lhe agrada. Portanto, estaremos pecando. Assim, a palavra de Deus nos autoriza a obedecer a Deus mais do que a homens. Como cristãos, também temos o dever profético, o ofício profético, a denúncia, a crítica, quando ela for contra a palavra do Senhor. Mas um quarto e último princípio que eu quero citar aqui, e na verdade não seria um princípio solo, mas um princípio duplo que eu quero colocar aqui, é que diante da autoridade como cristãos, nós temos também que nos submeter e honrá-la. A honra aqui não é porque ele é merecedor da honra. A honra é porque ele foi investido pelo Senhor.
A submissão não é porque ele merece a submissão, porque ele foi investido pelo Senhor. Veja que não está autorizando você a desonrar as autoridades. E muitas vezes, piadas, brincadeiras que são feitas servem de desonra das autoridades. Submissão e honra. Tito 3,1 diz-nos assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Lembra-lhes que se sujeitem aos governantes, às autoridades, e sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Submissão e ao mesmo tempo honra. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas pastor, o fulano de tal, que ocupa uma posição elevada, não é merecedor de honra. Eu não tenho alegria em me submeter às vontades dele. Mas se ele é autoridade civil, ele foi instituído por Deus. E instituído por Deus, como cristãos, nós nos submetemos e honramos. Intercedemos e denunciamos. Obedecemos, pois sabemos que ali está expressa o propósito de Deus para cada um de nós. Como cristãos, qual deve ser, portanto, a nossa relação com o poder civil? O princípio da obediência, o princípio da intercessão, o princípio da denúncia, da crítica e o princípio da submissão e da honra. Que assim nós possamos saber qual é o nosso papel como cristãos diante do poder civil. A obediência às autoridades civis faz parte do bom testemunho cristão. Como cristãos, obedecemos às leis. Reconhecemos por meio da palavra de Deus que o Estado, as autoridades e as leis não são uma criação humana, mas fazem parte do propósito maior de Deus para a vida humana. Reconhecemos que qualquer cristão pode participar do poder civil, como autoridade, como representante eleito, escolhido. Porém, não idolatramos qualquer pessoa por dizer-se cristão, pertencendo ao poder civil. Pelo contrário, reconhecemos que o nosso reino, o reino de Deus, é superior ao reino dos homens. E por estas autoridades, cristãs ou não, tementes a Deus ou ímpias, nós oramos e nós intercedemos diante de Deus, o nosso Senhor. Submissão, honra, denúncia, crítica, intercessão, obediência. Lembrar que foram instituídos por Deus, que toda autoridade procede de Deus. Esses foram alguns dos princípios que nós pudemos meditar nesta noite. E nesse ano em que nós escolhemos os nossos governantes municipais, que nós possamos diariamente lembrar de interceder por eles. Interceder para que possamos ter vida mansa e tranquila. Interceder abençoando-os, não os amaldiçoando. Interceder honrando-os, nos submetendo, obedecendo à lei, mas também denunciando e criticando quando ferirem de alguma forma os propósitos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça pela sua palavra nesta noite. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós nos colocamos, ó Pai, uma vez mais diante do Senhor. Tua palavra foi lida, foi meditada nesta noite. Nela, ó Pai, aprendemos princípios valiosos, importantes para a nossa vida. Aprendemos, ó Pai, os teus propósitos, os teus planos, o teu querer para cada um de nós. E nesse instante, ó Pai, rogamos para que o Senhor abençoe nossos governantes. Desde o presidente da República, passando por governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, juízes, desembargadores, ministros, secretários de Estado, enfim, ó Pai, que todas as autoridades sejam abençoadas em nosso país, para que possamos viver vida mansa e tranquila. Que possamos, ó Pai, nos alegrar em ver, ó Pai, que aqueles que exercem autoridade estão sendo alcançados pelas tuas bênçãos, e assim nós,
como povo desse país, povo desse estado, dessas cidades, também estamos sendo assim abençoados, ó Pai. Graças a Deus, ó Pai, nós te damos por esse momento que tivemos na tua presença. Graças a Deus nós te damos, ó Pai, porque pudemos aqui render graças, louvores, interceder e principalmente, ó Pai, meditar na tua santa palavra. Dá-nos, ó Pai, um restante de noite abençoado e um restante de semana na tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, fiquei muito feliz com a sua presença nesta noite. Você que está conosco hoje ou todas as quartas-feiras, domingos pela manhã, domingos à noite ou todos os dias, é uma alegria e é um grande regozijo contar com a sua presença. Nesse instante também quero aproveitar para lhe fazer um convite. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, está completando 61 anos. Hoje nós estamos divulgando o aniversário da nossa igreja. Nossa igreja, há 61 anos, foi organizada em Laranjal Paulista e estaremos celebrando nesse domingo o aniversário da nossa igreja. Estaremos celebrando no culto desse domingo. E você é o meu convidado especial para juntos agradecermos ao nosso Deus, pois há 61 anos servimos ao Senhor. Você pode participar do culto presencialmente em nossa igreja ou virtualmente, acompanhando a transmissão através do Facebook. Mas esteja conosco. Presencialmente, virtualmente, esteja conosco. Vamos juntos agradecer a Deus por mais um ano de bênçãos, por mais um período que, apesar de lutas e tribulações, Deus nos tem abençoado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma ótima restante de quarta-feira, uma ótima noite, uma ótima semana e até a nossa próxima oportunidade onde juntos estaremos na presença do Senhor. Fica aí o convite e se você se sentir desejoso também, convide outros irmãos, amigos, para estarmos juntos nesse domingo às 6:30 da tarde louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite na presença de Jesus. Triste e cego, não podia enxergar, mas a mão de Deus tocou-me, meus olhos veio de paz, ele encheu meu coração.